Agora, quando chega em 2014, né, o Putin sabendo já, ele tomou a iniciativa. De 16 a 20, veio o governo Trump, né? Então, em 2014, a Crimeia, a região da Crimeia ali, que é muito estratégico pro russo, pro Putin, né, pra Rússia, ele não teve também grandes avanços a ponto dele se preocupar, porque o Putin, o Trump não liderava esse avanço e nem iria dar apoio para a Ucrânia para poder tomar essa região de volta, né? Então, Você vê basicamente, que você vê a que Ucrânia perderia aquela região em definitivo para a Rússia ad eterno, né? mas por que isso? Você vê que a Crimeia ali, você não tinha abastecimento de água. Então, não adiantava ele ficar com a presença russa ali, porque quem fazia o abastecimento de água vinha do território ucraniano. Então, o que a Rússia fez? Ela construiu uma ponte rodoferroviária, e passou a trazer o abastecimento de água do seu território para a Península da Crimeia. Quando ele faz essa ponte, e que para você acessar o Mar de Azov você tinha que passar por baixo dessa ponte, acabou. A Crimeia ali, o Trump, eles tinham noção de que jamais a Rússia abriria mão do Mar Negro e da passagem do Mar Negro. Eles não teriam como abrir mão daquilo. Agora, se você perguntar para aquele almirante alemão, que era o comandante da Marinha Alemã na época do início da guerra da Ucrânia, e ele foi demitido, você vai pegar a declaração daquele almirante alemão, ele vai dizer assim, ó, é a maior bobagem que a gente está fazendo provocar e apoiar essa guerra. Porque para o alemão ele olhava assim, caramba, só quem vai perder nessa história sou eu. Porque a energia vai ficar muito mais cara, acabou que tudo leva a crer que quem explodiu o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2 foram forças especiais americanas ou ingleses, né, em uma operação conjunta. Então, quem se ferrou foi a indústria alemã. Nessa história toda, a própria Ucrânia foi completamente destruída. E a Rússia, que só tinha a Crimeia, avançou não só para Kherson, mas avançou ali em direção ao Mar de Azov e pegou todo o litoral e conseguiu se ligar até o Donbass. Então, hoje você olha ali, tem 4 oblastes que foram anexados à Rússia, tudo porque houve uma intransigência ou um avanço da estratégia da OTAN junto com a Ucrânia na época, porque eles foram além. Você quer ver uma coisa? A gente vê a eleição no Brasil de 2022 e houve uma figura chamada Victoria Nuland. Ela fazia parte do Departamento de Estado aqui e ela agora ela se demitiu. Né? O marido dela é o principal ideólogo, né, o pessoal chama de neocons, mas é do grupo que entende que a indústria bélica norte-americana ela é a grande indutora do crescimento tecnológico, que depois deriva para a iniciativa privada, toda a ciência e tecnologia investida. Então, esse grupo, a Victoria Nuland, ela foi à Geórgia na época de 2008, quando a Rússia invadiu a Geórgia. Ela estava lá na Praça Maidan, na Ucrânia, em 2014, quando depois deu aquela confusão e a Rússia depois acaba invadindo a Crimeia. E ela foi ao Brasil antes da eleição, garantir que o resultado da eleição seria respeitado, o Departamento de Estado fez pressão, e ela voltou depois, se reuniu depois também no Brasil com o Celso Amorim para cobrar a fatura, porque houve um apoio do governo americano do Departamento de Estado. Então você vê que essa senhora, por exemplo, ela não é por coincidência que ela estava na Geórgia, ela estava na Ucrânia, ela foi ao Brasil antes da eleição, foi depois da eleição cobrar a fatura. Então, essas conexões, Glauber, não tem bandido e mocinho, não tem o bem contra o mal. Você tem interesses dos países, grupos políticos que estão episodicamente dominando a política externa, eles conduzem o país numa direção, você tem que saber se defender ou defender os interesses do seu próprio país. Agora, quando você não tem uma elite no Brasil que pense estrategicamente, seja uma elite política, uma elite empresarial, uma elite econômica, uma elite acadêmica, se você não tem isso, você fica com o país à mercê desse jogo de interesses. Eu vou falar novamente lá da Rússia, mas os Estados Unidos tem essa característica, né? Tem de tudo aí, né, cara? Por mais que sejam nações inimigas, você vai ter um monte de gente aí. Tu falou iraniano, agora russo, né? Porque o Chinês tá povo, aí em um monte. o povo não é o governo, né? A gente tem a mania de falar assim, os russos, os iranianos, os chineses, mas na verdade
a Revolução Islâmica no Irã, ou seja, é a República Islâmica dos Ayatolás do Irã. Isso não é o povo iraniano. Não, Da mesma maneira, é o Partido Comunista Chinês, não é o povo chinês. Assim como é o governo autoritário do Putin, que não quer dizer que é o povo russo, né? Ou seja, a Igreja Católica Ortodoxa Russa é diferente da Igreja Católica Ortodoxa grega, ucraniana, é um pouco diferente. Então, cada um desses povos tem a sua configuração. Os próprios ucranianos ali também não são um povo que a gente possa considerar um povo que é vítima desse processo, como se fossem o que representa o bem e os russos o mal. Cada um desses países brigou pelos seus interesses e o ucraniano, por exemplo, não soube entender que Bielorrússia, Ucrânia e Geórgia sempre serão estados tampões, ou seja, são países que você fica entre uma força maior e a outra, que são duas forças nucleares. Então, seria mais ou menos como se o Uruguai, se o Brasil tivesse em guerra contra a Argentina e o Uruguai quisesse tomar partido. Ele tinha que ficar ali no meio dos dois. Ali não pode tomar partido. É a mesma coisa. A Ucrânia, a Bielorrússia e a Geórgia, eles querem entrar para a União Europeia? Beleza, na parte econômica, dá para caminhar. Mas entrar para a OTAN, a chance da Rússia, uma potência nuclear, permitir, é zero. Então, a gente tem um contencioso que era esperado. Os analistas militares, analistas de geopolítica, sabiam por que a Rússia invadiu a Crimeia em 2014. Porque houve a mudança de governo e ele ameaçou retirar a base russa ali de Sebastopol. Eu pergunto para você, você acha que os Estados Unidos vão sair de Guantánamo? A ilha é cubana. Por que os Estados Unidos têm aquela base naval em Guantánamo? Por que ninguém tira eles de lá? A mesma coisa o russo. O russo também arrendava a base de Sebastopol. Assim como o americano, ele também arrendava a base de Guantánamo. Só que o governo cubano parou de aceitar o pagamento, assim como a Ucrânia parou de aceitar o pagamento. Só que você acha que o russo vai largar aquela base naval? Não vai. Então, esse entendimento é que às vezes falta para as pessoas. Elas acham que é tudo preto e branco. É o bem contra o mal. E na geopolítica é tudo cinza, Glauber. Não tem esse negócio de o bonzinho e o malzinho aí na história. E aí, esse movimento em 2014, né, sempre provoca, né, para as pessoas que tomam partido, né, escolhem um lado para torcer ou para acreditar, entende que, independente dessa argumentação por parte da Rússia, a Ucrânia tem o direito de não querer mais, né, alugar, né, de permitir isso, né? Só que a gente sabe que tem o direito, mas tem, né, as consequências. E aí você citou os Estados Unidos, ele age assim em várias partes do mundo, né? Então, depende do interesse. Você vê a questão das ONGs, por exemplo, na Amazônia. É ridículo. A gente percebe que hoje o nosso Ministério do Meio Ambiente, todo o nosso arcabouço que foi montado, toda a nossa estrutura em cima da FUNAI, dos índios, da defesa do meio ambiente no Brasil, ela é caudatária de interesses das ONGs internacionais. E a gente sabe disso. Só que a gente continua fazendo o papel que interessa a eles lá fora. Se a gente não desenvolver uma capacidade de brigar pelos interesses do país, do Brasil, a gente vai demorar talvez 20, 30, 40 anos para chegar onde a gente podia chegar com toda essa riqueza que a gente tem no país. Mas agora a gente tem direita. Então, se tem direita, significa que a gente não é obrigado mais a andar igual o Saci Pererê pulando só na perna esquerda, como diz o Paulo Guedes. E essa senhora que foi citada aí, você citou 3 eventos, né? 2008, 2014 e 2022. Ou seja, vários governantes diferentes nos Estados Unidos, mas o interesse e a atuação a mesma, seguindo uma linha, né? De interesse. Exatamente. Ela atua tanto no Partido Republicano quanto no Partido Democrata. Exatamente. E se você ainda pegar a história dela na África, você ainda vai ver mais surpresas ainda. Então, esse é um exemplo. Se você dá um Google aí, Victoria Nuland, vê a história da vida dela, vê a história do marido dela, e você vai ver isso que você acabou de me falar. Ela atua nos governos republicanos e nos governos democratas, defendendo o lobby, ou um grupo, ou uma visão geopolítica, uma visão de mundo que o grupo dela defende. Agora, ela vai fazer isso e vai usar a CIA, vai usar toda a estrutura da diplomacia americana, que usa a força militar junto com a força diplomática, para defender os interesses deles.
E quem é que tem que defender os interesses do Brasil? O brasileiro. A estrutura militar, a estrutura diplomática, a estrutura econômica, a elite. Quando a gente fala elite, viu, Glauber? Eu faço até essa ressalva. Eu estou falando elite como a gente pensa da Copa do Mundo que está chegando aí agora. A elite do futebol brasileiro deveria estar lá na Copa do Mundo, né? Igual a gente viu ontem, né? Que a melhor atuação do Fla-Flu foi do juiz. Então, a gente vê ali estava, né, a elite do futebol. Já né? não concordo contigo, mas tudo bem. Pois é, então, mas a gente tem Já vi que é tricolor. entendeu? Essa controvérsia aí, né? Então, agora, quando eu falo elite, eu quero dizer isso, é que são os melhores do país. As melhores cabeças pensantes, aqueles que de fato querem ver a geração futura, os filhos, os nossos netos vivendo num país melhor, esses deveriam estar pensando a política externa brasileira com maior independência, Sim. ou pelo menos sabendo para onde o Brasil pretende caminhar. Porque o Brasil tem energia, ele está completamente confortável em tudo que se fala aí de mudança climática, mudança de matriz energética, toda essa balela que o pessoal fala, porque existem interesses muito grandes lá fora, o Brasil está bem posicionado. O Brasil tem alimentos não só para dentro da sua base territorial, mas tem condição de exportar para quase 1/5 da população do planeta. Ele não tem problema nenhum de contencioso de guerra, ou seja, tem tudo para ser um país, fala um idioma só, porque tem países que você tem no mesmo país mais de uma centena de idiomas. Então, tudo isso a gente tem de predicado. E, no entanto, infelizmente, a gente também tem, junto com o bônus, a gente tem o ônus de termos uma estrutura política com uma elite que não consegue traçar essa estratégia para o Brasil com marcos temporais de 20, 30 anos. Sem isso, a gente vai continuar batendo cabeça ou então vai ficar pulando num pé só aí durante muito tempo. Parece que o interesse aqui é só manter, né? Se manter como elite e usufruir. É só interesse próprio, né? Não está muito preocupado com o segmento de nação, né? Está preocupado, cada um com seu segmento ali. Por exemplo, a elite de um setor financeira, né? Os bancos, ele quer mais explorar ao máximo ali, né? E ter os governos na mão pro interesse deles. Então parece que continuam ganhando da mesma forma e o Brasil correndo atrás do rabo, né? Mas essa elite financeira ela faz igual em qualquer país do mundo. Mas quem tem que reagir é a sociedade. Por isso que a gente fala, a União Europeia agora deu um exemplo. Por que você, pela primeira vez, a direita avançou desse jeito na União Europeia desde que a União Europeia foi formada? Por quê? Porque a esquerda avançou demais, começou a, inclusive, interferir na vida do cidadão comum. O cidadão comum, ele não quer saber de política, mas quando aquilo começa a interferir na sua vida, ele vai lá e toma uma atitude. E é isso que a gente tem que ver acontecer no Brasil. É claro que você diz as elites econômicas, os banqueiros, tem muita gente que só olha o seu. A gente olha, por exemplo, o agronegócio, eu vejo o agronegócio predominantemente estava muito alinhado com o governo Bolsonaro. Mas tem gente do agronegócio que está dando risada aí no governo Lula. Por quê? Porque o pessoal olha, se adapta e diz assim, pô, vou me dar bem também. Você viu agora na questão do arroz. Você viu lá? Apareceu uma galera ali que ganhou os leilões do arroz. Esse pessoal já falou, pô, vou me dar bem. Então, sempre tem a galera querendo se dar bem. Agora, como é que você corrige isso? Quando a sociedade cria mecanismos de alternância de poder e de freios e contrapesos. Nós temos isso na nossa Constituição? Temos, só que a sociedade tem que botar isso em marcha, tem que começar a pressionar para que isso aconteça.